Saíram novas informações do caso Flávio Bolsonaro e eu já quero deixar aqui, se você quer ver a casa cair para eles, se inscreve no canal, curte esse vídeo que aí o YouTube mostra o vídeo e leva a verdade para mais gente. Gente, aqui a gente quer ver a casa cair para esses criminosos. As informações que chegaram hoje, saíram no Globo e saíram em outros veículos de mídia, é que a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro está praticamente acabando, está bem no fim, falta muito pouco para eles oferecerem denúncia. Oferecer denúncia é ir à justiça, aos juízes e falar, ó, esse senhor Flávio Bolsonaro e outras pessoas cometeram vários crimes e dizer quais crimes, apresentar as provas e tudo mais. Aí será tudo público e aí saberemos todos os crimes de Flávio Bolsonaro, ou pelo menos os crimes que o Ministério Público está investigando. Então, a informação boa é que está no final. A informação ruim é que a investigação está paralisada. Eu vou dizer por que está paralisada. O desembargador Antônio Amado, do TJ do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele paralisou a investigação do sócio do Flávio Bolsonaro, que se chama Alexandre Santini. Esse sócio do Flávio Bolsonaro naquela loja de chocolates, na loja da Copenhagen, ele é peça-chave na investigação porque o Ministério Público entende que o Flávio Bolsonaro lavou mais de R$1,5 milhão usando a loja de chocolates e R$1,5 milhão em espécie, em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, não é dinheiro que estava em uma conta, não, dinheiro vivo. De onde ele tirou esse dinheiro? Das rachadinhas, que ele embolsava salário de funcionários fantasmas e embolsava salário de funcionários que iam ali, mas pagavam parte dos salários para o Queiroz e para o Flávio Bolsonaro. Na verdade, o Queiroz ele era quem administrava todo o dinheiro e o Flávio Bolsonaro ele era o parlamentar, era ele que tem, muita gente não sabe, mas cada parlamentar, deputado estadual, federal, e aí nos estaduais depende do estado, tem mais de R$100 mil por mês de verba para contratar assessores. Esse é o tamanho da mamata no Brasil. E muitos deputados fazem isso, Flávio Bolsonaro é um deles, que contrata funcionários fantasmas, ou seja, funcionários que nunca vão lá trabalhar, e pega parte do dinheiro, do salário deles. Aí contrata alguém, um amigo, um parente, ou amigo do parente, parente de amigo, dizendo, ó, você vai ganhar 10 mil por mês, mas você me paga 9 quando você receber o seu salário, você fica com 1, e você fica com R$1.000 por mês, sem fazer absolutamente nada, continue e segue a sua vida. E o Ministério Público viu que no gabinete do Carlos e do Flávio Bolsonaro tinha esse esquema de funcionários fantasmas e de rachadinha. O mesmo esquema também tinha no gabinete do Jair Bolsonaro, mas ele é presidente, ele não pode ser investigado só pela PGR. Então, Bolsonaro só será investigado quando ele cair um dia e aí a cadeia o espera, porque no caso do Jair tem tantas provas como no caso do Flávio Bolsonaro. E o que acontecia é que eles embolsavam esse dinheiro e aí tinha gente no gabinete do Flávio e do Carlos que não era nem rachadinha, era inteirinha. Eles colocavam nomes de assessores que nunca haviam sequer pisado ali no Rio de Janeiro sem que essas pessoas soubessem e aí eles embolsavam o salário inteiro dos assessores. Tem até uma investigação contra o Carlos Bolsonaro que foi baseada em uma reportagem da época que mostra a época foi lá falar com essas pessoas disseram, não, eu nunca trabalhei para o Carlos, eu não estou sabendo de nada disso. E ele embolsava todo o dinheiro. E tinha gente, com um assessor que nunca foi trabalhar, o Carlos Bolsonaro embolsou mais de R$500 mil. Mais o outro, que era irmão dele, mais R$500 mil, mais outro, mais R$1 milhão. E aí vai um esquema muito grande de corrupção dos Bolsonaro. Só que, como o Ministério Público não consegue investigar o sócio do Flávio Bolsonaro por conta da ordem desse desembargador, a investigação está paralisada, porque ele é peça-chave. Sem ele, não tem como oferecer a denúncia, porque vai faltar elementos. A denúncia não vai ficar tão robusta como deveria ser. Só que tem uma boa notícia. Tem a boa notícia. A boa notícia é o seguinte. Há uns meses atrás, vocês lembram que, eu não sei, muita gente talvez não lembre, outros vão lembrar, o Flávio Bolsonaro tentou paralisar essa investigação pedindo para anular a quebra do sigilo dele. Ou seja, os procuradores, os investigadores já quebraram o sigilo dele de 98 pessoas. Eles já viram o que tem ali na conta dele, no sigilo fiscal e bancário, mas anulando isso, eles não poderiam usar nada disso como provas. E aí ia ser um problema. Esse mesmo desembargador, Antônio Amado, ele votou para anular a quebra do sigilo fiscal e bancário do Flávio Bolsonaro e de outras pessoas. O que acontece é que são 3 desembargadores
ele votou para anular e a investigação paralisou, tá? Passaram alguns dias, eles votaram lá no plenário, os 3 votaram. Os outros 2 votaram, não, continua a investigação, continue. Então ele é voto vencido. Não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira. Toda vez esse desembargador, que deve ser um bolsonarista ferrenho, ele vota para paralisar a investigação. Ele aceita todos os argumentos do Flávio Bolsonaro e do Queiroz e dessa bandidagem toda, e ele deixa... Ele paralisa, trava a investigação, ele deixa que os criminosos fiquem impunes por um tempinho. Aí quando os outros 2 votam, os outros 2 sempre anulam a decisão desse primeiro. Ele é o relator, então ele toma a decisão antes, ele pode tomar uma decisão monocrática, quer dizer, só ele assina e está valendo, como no caso do Alexandre Santini, que é o sócio do Flávio Bolsonaro. Ele tomou a decisão, ele assinou e está valendo e paralisou a investigação. Até votar em plenário, dizem que isso só vai acontecer no fim de março ou no comecinho de abril. Então, mais um mês aí para votar em plenário. Os outros 2, geralmente, eles votam para continuar a investigação. Todas as vezes que aconteceu, eles votaram para continuar a investigação e para ferrar o Flávio Bolsonaro. Então, é bem capaz que no fim desse mês ou no comecinho de abril, eles votem e aí eles derrubem essa paralisação, a investigação volta e aí é questão de dias. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a matéria da Globo, baseada no que o Ministério Público diz para eles, que é questão de dias ou talvez poucas semanas para que eles finalizem tudo e ofereçam a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e contra quem quer que esteja lá na Orcrim, na organização criminosa dos Bolsonaro. Então, gente, a casa vai começar a cair esse ano. Eu falei, 2020 vai ser o inferno dos Bolsonaro. Ó, o ano tá passando, passaram 2 meses e a coisa tá ficando cada vez mais feia para o Bolsonaro. A gente já fala em impeachment muito mais abertamente. O Bolsonaro teve que ameaçar um golpe. O Adriano da Nóbrega, amigão do Bolsonaro, com ligações com ele, com o Queiroz, um dos melhores amigos do Queiroz há mais de 20 anos, foi assassinado. Os celulares dele estão em posse do governador do Rio de Janeiro, dos procuradores do Rio de Janeiro, mas a gente sabe que tem sempre o dedinho ali do Witzel ali, então a coisa vai ficar feia. E quanto aos celulares do Adriano da Nóbrega, tem uma coisa, ninguém falou o que tem ali naqueles celulares. E eu vejo muita gente da esquerda cobrando, cadê os celulares do Adriano, cadê os celulares? Gente, são investigações sigilosas. Se não vazou nada, não quer dizer que não estejam investigando. Se não vazou nada, quer dizer apenas que eles não estão vazando. E muitas vezes eles não vazam por motivos de segurança ou por motivos estratégicos. Por quê? É legal quando vaza alguma coisa contra algum inimigo nosso, porque tantas vezes fizeram vazamentos seletivos contra o PT, a Vaza Jato inclusive mostrou como o Dallagnol agia e ele tinha lá os jornalistas de estimação dele para vazar dados. O Sérgio Moro também levantava sigilo de alguma coisa e aí ele e o Dallagnol já avisavam os jornalistas, aqui levantei o sigilo, você pode aqui pegar isso aqui da justiça contra o Lula, contra o PT. Tá, então é legal quando acontece contra o outro lado também, e acho válido. Só que às vezes, por exemplo, no caso da rachadinha, os investigadores vazavam alguma coisa, ficava claro que estavam vazando uma coisa sigilosa, e aí lá o STF paralisava a investigação por algum argumento do Flávio Bolsonaro. Aí eles continuaram investigando, mesmo com a investigação paralisada, eles desobedeceram o Dias Toffoli, uma ordem dele, continuaram investigando e vazaram mais coisas. E aí o Gilmar Mendes foi lá e falou, não, agora para de vez. Aí eles tiveram que parar. Então toda vez que eles vazam alguma coisa, faz mal para a investigação, porque os Bolsonaro conseguem um argumento para paralisar a investigação e aí para. Eu nunca vi uma investigação que foi paralisada e voltou tantas vezes. Essa investigação já foi paralisada umas 10 vezes e voltou. Sempre volta e eles vão avançando cada vez mais. Então a casa vai cair. Calma, vai demorar um pouquinho, agora mais um mês. Eles vão oferecer denúncia e aí o juiz vai ter que aceitar ou não a denúncia. Provavelmente vai aceitar, porque os desembargadores ali, 2 estão pelo lado contra o Bolsonaro, pelo lado da verdade, pelo lado de investigar os crimes, e um, ao que tudo parece, é um bolsonarista que não quer que investigue nada, e aceitando a denúncia, ele vira réu oficialmente, e aí começa a andar o processo contra o Flávio Bolsonaro. E aí a gente vai ver eles no banco dos réus, a casa começando a cair, pelo menos para o Flávio. O Carlos Bolsonaro também está sendo investigado, mas não vazaram nada da investigação dele. Não foi vazado nada até agora. Não há informações. E quanto ao caso do celular do Adriano, voltando, tem uma coisa. Eu lembro que saiu
a denúncia de que o Adriano da Nóbrega teria pago uma propina para o governador Witzel de 2 milhões, lembra? Para não ser investigado, para não ser incomodado pelos investigadores do Rio de Janeiro. Primeiro, se isso for verdade, vai ser difícil que vazem alguma coisa dos celulares dele, porque talvez ele fale sobre isso ali. E se vazarem, vai ser um vazamento bem seletivo, sem citar o governador, porque sempre tem o dedinho do governador nessa investigação. Vão vazar contra os Bolsonaro, isso pode esperar que vai acontecer. Segundo, se ele tiver realmente pago 2 milhões de reais, isso significa que ele é culpado. Você não paga a propina para alguém não te investigar, ainda mais 2 milhões de reais, de onde ele teria 2 milhões de reais, você não paga a propina se você for inocente. Porque se você for inocente, você fala, investiga, dane-se. Não investigar, não vou achar nada, não tem problema algum. Se ele pagou realmente, foi culpado. Se isso realmente aconteceu, aí o Witzel ele é 2 vezes canalha. A primeira por aceitar a propina. E a segunda, e aí eu nem sei o que é pior, é que ele aceitou a propina, mas não cumpriu com a palavra com o criminoso. Porque ele foi lá e foi atrás do criminoso, e o criminoso, inclusive, foi assassinado pela polícia. O Adriano morreu. Então, se ele tiver pago a propina, ele pagou por nada. É ladrão que rouba ladrão, tem 100 anos de perdão. Porque ele matou o Witzel, a polícia matou o Adriano. Não foi o Witzel, mas foi a polícia. Não sei como se deu isso. Tudo leva a crer que foi um assassinato. Pois bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Minha opinião, Thiago, a casa vai começar a cair para eles muito, mas muito em breve. Essas investigações todas estão andando. Elas só param quando algum desembargador, algum ministro do STF dá alguma ordem para parar. Mas quando os procuradores têm a liberdade para voltar a investigar, eles investigam e eles estão caminhando a passos largos para oferecer a denúncia e para falar, o Flávio Bolsonaro, ele é chefe de quadrilha, ele tem uma organização criminosa, ele lavou dinheiro com imóveis, com loja de chocolate, com isso, com aquilo, ele tem ligação com milícias. O Adriano da Nóbrega, que é o chefe da milícia, depositou dinheiro na conta do Queiroz, então tem muitas ligações aí. Eu espero que alguma investigação, seja da rachadinha, a dos funcionários fantasmas ou a do assassinato da Marielle, alguma delas, consiga finalmente fazer a ligação, mostrando as provas para todo mundo, dos Bolsonaro com a milícia, com vários outros crimes que a milícia tem, porque fica claro que o Adriano e a milícia, lá o escritório do crime, eles têm ligações muito fortes com os Bolsonaro. E é até arriscado eu falar aqui, porque o Sérgio Moro já me enquadra na Lei de Segurança Nacional, igual ele fez com o Lula. E por falar nisso, quando o Sérgio Moro enquadrou o Lula na Lei de Segurança Nacional e mandou, despacho dele, assinado pelo Moro, mandou a PF, a Polícia Federal, abrir um inquérito para investigar o Lula por ter chamado o Bolsonaro de miliciano, o discurso do Lula, que o Sérgio Moro anexou ali o vídeo para a Polícia Federal, o Lula não fala o nome do Bolsonaro em momento algum. Eu aqui, Thiago, estou falando, mas o Lula não fala. Fala, esses milicianos, blá, blá, blá. Ele não fala Bolsonaro. Então a carapuça serviu. O Sérgio Moro, quando ele abriu esse inquérito, isso eu queria ter falado aqui antes, ele admite que o Bolsonaro é miliciano, porque o Lula fala, esses milicianos estão acabando com o país. O Lula não falou o presidente miliciano, o Bolsonaro miliciano, ele falou, os milicianos estão acabando com o país, uma coisa assim. E aí o Moro, já na hora a carapuça serviu e falou, tá chamando o meu amante, o meu chefe Bolsonaro de miliciano? Não, a carapuça serviu direitinho, assim, tamanho perfeito para o Sérgio Moro, para o Bolsonaro. O Sérgio Moro é capanga de milicianos, mas o Sérgio Moro não vai salvar o Flávio. A casa vai cair. Vamos esperar. E se você gostou do vídeo, deixe seu comentário se você acha que a casa vai cair ou não. Só uma coisa, antes de você achar, eles são poderosos, nunca nada acontece com eles. O Bolsonaro não é PSDB, o Bolsonaro não é PMDB, o Bolsonaro não tem esse cacife todo. O único cacife que o Bolsonaro tem é que ele está na presidência hoje e que ele tem ali o gado dele. É só isso. O Bolsonaro não tem a proteção jurídica, a proteção da justiça que os políticos que a gente está acostumado a serem de direita no Brasil têm, como Aécio Neves, Michel Temer, Fernando Henrique Cardoso, que eles fazem o que querem, nunca são investigados, nunca são punidos. Não, o Bolsonaro não tem isso. Tanto é que a investigação do Flávio está andando e está andando a passos largos. É isso, deixe seu comentário, curte o vídeo. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal. É 1 segundo se inscrever, é de graça. Se inscreve, já ajuda muito a fazer número pra gente fazer frente à direita a esses bandidos que estão aí acabando com o país. Falou!